Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercerem o seu direito de defesa. Pessoal, no vídeo de hoje conversaremos a respeito de se empinar moto é crime de trânsito? Uma dúvida que vira e mexe aparece por aqui e eu resolvi saná-la através desse vídeo. Então, sem mais delongas, vou mostrar para vocês alguns artigos infracionais e ao final responderemos esta dúvida, se configura crime de trânsito ou não. Então, vem comigo. Pessoal, vamos falar primeiramente aqui da infração descrita no artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte, olha só, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Vamos direto para o inciso 3, fazendo malabarismo ou equilibrando-se em apenas uma roda. Aqui, pessoal, está se referindo exatamente à manobra de empinar a moto, de fazer aquele conhecido grau, de fazer algumas acrobacias com a motocicleta. Essa infração, pessoal, ela é de natureza gravíssima, tem uma multa no valor de R$ 293,47 e ela tem como penalidade, atenção, multa e suspensão do direito de dirigir por no mínimo 2 meses. Então, aquele condutor que for flagrado nesta situação, ele sofrerá todas estas consequências. E não é só isso. Desta infração do artigo 244, vamos ver outras possíveis infrações de trânsito que ele pode vir a cometer de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Se na mesma ocasião, naquele mesmo local, este condutor também vier a disputar corrida com outros motociclistas, ele também pode cometer uma infração descrita aqui no artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro, que também é uma infração de natureza gravíssima, tem a penalidade de multa, só que neste caso ela é de 10 vezes, ou seja, a multa aqui vai ser de aproximadamente R$ 3.000 e também traz a suspensão do direito a dirigir, e aqui traz a apreensão do veículo, que na verdade é uma penalidade que já foi revogada no Código de Trânsito Brasileiro há alguns anos. Mas nós vamos falar melhor a respeito da medida administrativa de remoção do veículo. Será que cabe? Será que não cabe? Continue no vídeo até o final que vocês vão ficar sabendo. Uma outra infração possível que pode acontecer também a este motociclista é a infração descrita no artigo 174, que é por promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. O que quer dizer esta infração? Quer dizer que além desses condutores, desses motociclistas estarem ali empinando a moto, dando grau, até mesmo disputando corrida, se eles estiverem reunidos, ou seja, não basta que tenha apenas um, mas vários outros motociclistas com o mesmo propósito, promovendo ali na via a exibição destas manobras, pode incorrer eles na infração do artigo 174 do CTB, que possui as mesmas consequências da infração do artigo 173, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e tudo mais. E também, pessoal, é possível ocorrer a infração descrita no artigo 175 do CTB, que é por utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Muitos motociclistas imaginam que esta infração ela foi criada tão somente para automóveis ou outros veículos de 4 rodas, mas não é uma realidade. Esta infração ela pode sim ser aplicada para motocicletas. Por exemplo, aquela manobra conhecida como zerinho, onde há ali o acionamento do freio da motocicleta e há o arrastamento de pneus. Se neste mesmo local ocorrer esse tipo de manobra, o condutor estará sujeito também à infração do artigo 175 do CTB ou qualquer outra conduta descrita aqui no caput deste artigo. Também é uma infração gravíssima que possui as mesmas consequências descritas nas infrações do artigo 173 e também 174. Pessoal, a respeito da medida administrativa que deve ser tomada, é importante vocês entenderem que desde o início do ano de 2023, com a vigência do novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, por meio da Resolução CONTRAN 985, foi então criada uma nova modalidade de remoção do veículo pelo CONTRAN, a qual é chamada de boa ordem administrativa. Ela foi criada com o objetivo de impedir que aquele condutor que foi flagrado cometendo alguma infração de trânsito,
após a sua abordagem e consequente liberação, ele volte a cometer a mesma infração de trânsito. Saiba que existe um rol de situações previstas lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito de infrações que o agente pode remover o veículo para garantir a boa ordem administrativa. Vocês não vão encontrar lá a infração do artigo 244, inciso 3, que é aquela de conduzir motocicleta realizando malabarismo ou equilibrando-se apenas uma roda. Mas saiba que aquele rol é um rol exemplificativo, não é taxativo. Isso significa que não exclui a possibilidade de outras infrações de trânsito. Inclusive, há um grande risco daquele motociclista que for flagrado empinando a moto ou cometendo estas infrações dos artigos 173, 174, 175, tenha sim a sua motocicleta removida ao pátio e devidamente respaldado em lei por conta da boa ordem administrativa. Mas agora, pessoal, respondendo a pergunta aqui inicial do nosso vídeo, que é o que está também na capa. Empinar a motocicleta configura crime? Para isso, nós vamos fazer a leitura agora do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Acompanhe só. O artigo 308 diz o seguinte, pessoal: participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. É um crime que tem como pena detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Temos ainda o parágrafo 1º que diz que se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Temos também o parágrafo 2º que diz: se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Então vamos lá. A primeira pergunta é: configura crime? E a resposta: sim, pode configurar o crime do artigo 308, justamente por conta desta previsão aqui, ó, ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Agora uma outra pergunta: será que em todas as situações já empinou a moto, já configura o crime? Eu quero ler para vocês aqui agora um trecho do site CTB Digital, que é do meu professor renomado Júlio Modesto de Araújo, onde ele faz comentários de todos os artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Então quero ler para vocês aqui agora o comentário que ele faz a respeito do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual eu concordo na íntegra. Vejam só o que ele diz a respeito da caracterização deste crime. Para que ocorra também a responsabilização penal pelo crime de trânsito constante do artigo 308, devem estar presentes os seguintes fatores. Primeiro, o autor esteja na direção de veículo automotor. O fato ocorra na via pública. Terceiro, a ausência da autorização mencionada, ou seja, se não houver uma autorização da autoridade competente, autoridade com circunscrição sobre aquela via, para que ocorra um evento de demonstração de exibição de perícia ou manobra com aquele veículo, também pode configurar o crime do artigo 308. E o mais importante para se configurar o crime do artigo 308, pessoal, é isso aqui, ó: dano potencial à incolumidade pública ou privada. Isto é, não basta que se presuma o dano, mas o ocorrido deve se revestir da materialidade suficiente para demonstrar um perigo à coletividade. Resumindo, pessoal, não basta que haja simplesmente a conduta de empinar a moto na via pública. Se neste local, onde estiver ocorrendo este evento, não tiver ninguém, não houver um risco a nenhuma pessoa, não podemos dizer que se configura o crime do artigo 308, ou seja, não pode ser presumido, tem que restar caracterizado, tem que ter materialidade suficiente, demonstrando que estas condutas podiam sim gerar um risco de vida ou incolumidade pública ou privada de qualquer pessoa. Eu vou deixar o link deste comentário feito ao artigo 308 pelo professor Júlio Modesto de Araújo, caso você tenha interesse em realizar a leitura
na íntegra. Bom, pessoal, espero ter respondido esta pergunta que com grande frequência eu recebo por aqui. Se empinar moto configura ou não crime de trânsito? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo isso? Você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu agradeço a você que me assistiu até aqui. Eu peço que, se você gostou desse conteúdo, que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, me segue também nas outras redes sociais para que você continue recebendo mais conteúdos como este. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!